Meus irmãos e minhas irmãs, querido Monsenhor Floriano, queridos todos no Senhor, nós rezamos cantando no Salmo responsorial de hoje: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Assim como deve ser esta geração que procura o Senhor? Santa, santos. É assim que deve ser esta geração, aprendendo de Jesus. Aprendam de mim, lembrou o Senhor. O evangelho de hoje começa dizendo: uma multidão diante de Jesus sentou-se diante dele e ele se pôs a ensinar. A multidão vai ouvindo, vai aprendendo o caminho que Jesus propõe. Assim somos nós, gente que recebeu uma graça especial de tornar a nossa vida mais parecida com a de Jesus. É uma graça, a graça do batismo. Nós nos configuramos a Cristo para sermos como Cristo para o mundo. E meus irmãos e minhas irmãs, devemos ser santos, animados pela caridade, a expressão mais bonita do amor. É isso que nós todos devemos fazer. Devemos viver e morrer na graça de Deus. Nesta graça que o batismo colocou dentro de nós, a garantia da nossa salvação. Os santos são aqueles que a igreja eleva às honras dos altares, porque praticaram as virtudes de maneira heróica, viveram com fidelidade o seu batismo, a sua vocação, e se destacaram na vida, na vivência destas virtudes, ou porque morreram na defesa da fé como os mártires, mas vivendo ainda, estas virtudes de maneira heróica. Assim como eles, nós também somos chamados a viver. Eles, marcados pela mesma humanidade, vivendo no mundo como nós vivemos, eles se santificaram, viveram mais próximos de Jesus, a plenitude desta graça que o Senhor nos concede. E eles, junto do Pai, intercedem por nós, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E pela solicitude, pela caridade fraterna, eles nos socorrem em nossa fraqueza, e deles nós recebemos um valioso auxílio. Intercedem por nós, nos ajudando,
É tão bonito quando nós, na nossa profissão de fé, rezamos: nós cremos na comunhão dos santos. Não está rompido este laço. Nós continuamos unidos. A igreja da terra e a igreja do céu. Daqueles que estão diante do Senhor, que alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Nesta solicitude, na caridade fraterna, eles nos ajudam, nos estimulam, intercedem por nós, para que possamos viver as bem-aventuranças, esta constituição que Jesus deixa para nós como o caminho da nossa santificação. É preciso, meus irmãos, permanecer firme neste caminho proposto por Jesus para uma vida coerente com o reino nesta terra, com vistas à comunhão que nós esperamos participar um dia no céu, ver a Deus com os nossos próprios olhos. Eu o verei e não outro, e o verei tal como Ele é. Estaremos na sua presença, por mérito daquilo que aqui nós procuramos viver. Já experimentamos na fé aquilo que o céu nos reserva. Sustentamos isso na Eucaristia, mas nós esperamos ver face a face, participar dessa plenitude. A festa de hoje não só coloca em destaque os santos com as suas virtudes, mas quer lembrar a todos nós que nós todos, como membros da igreja, batizados, filhos e filhas de Deus, como lembrou para nós a segunda leitura, nós também participaremos de tudo isso. Nós temos um ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Deus é santo, santo, santo. Somos seus filhos. Devemos carregar em nossa vida aquilo que Deus é, aquilo que o Pai é. Os filhos devem transparecer tudo isso. Tantas e tantas vezes na vida nós escutamos isso. Você lembra seu pai, você lembra sua mãe, você tem estes gestos dele, você reage como eles, você é muito parecido com ele, não só na fisionomia, mas no comportamento. Somos filhos e filhas de Deus, chamados à santidade. Expressão desta santidade é o caminho proposto por Jesus. Santos são os pobres no espírito, aqueles que têm o seu coração centrado em Deus e não se deixam levar pela idolatria, pelo caminho contrário do caminho de Deus. Aqueles que não se deixam corromper, porque Deus está no centro da nossa vida e a sua palavra é preciosa, é a grande orientação para os nossos passos. Santos são os mansos, porque eles
vão herdar a terra, possuirão a terra. Eles não respondem à violência com violência. Eles não alimentam este círculo vicioso. Eles amam, testemunham o amor. Alguns domingos atrás, nós lembrávamos na reflexão a vingança de Deus. A vingança de Deus é a nossa salvação, é a força do seu amor. É assim que Ele se vinga, não no ódio, não na violência, não na morte, mas mostrando para nós um caminho que salva e que liberta. Esse é o caminho daqueles que procuram viver a mansidão. Herdarão um bem incalculável aos violentos, que não conseguem nem de longe imaginar como é bom viver a mansidão. Santos são os aflitos, aqueles que são impotentes diante de tantas situações dramáticas e não pretendem ter soluções para tudo. Seria muita pretensão nossa querer responder a tudo. Tantas e tantas vezes resta para nós a solidariedade. Choramos juntos, não temos o que responder. Quando alguém pergunta por quê, nós vamos ousar dizer? Nós vamos dizer que Deus é o culpado? Claro que não. Mas nós sabemos e buscamos a consolação em Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados somos nós, quando reconhecemos a nossa impotência, mas acima da nossa impotência, também reconhecemos que Deus é a nossa consolação. E nos seus braços nós nos abandonamos com toda a nossa dor. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça. Bem-aventurados somos nós, santos, quando não compactuamos com a maldade, nem nos deixamos levar pela lógica da dominação, que gera um mundo desigual, cheios de exclusões, injusto, maldoso, cheio de preconceitos. Bem-aventurados quando não compactuamos com isso. Deus, aquele que está no centro da nossa vida, a quem consagramos todo o nosso viver, há de realizar o ideal que nós carregamos. Nós somos capazes de contemplar a beleza e a concretude do reino, a proposta de Jesus. Sabemos como ela se realiza, permitimos que ela cresça em nosso coração e transborde na sociedade. Eu faço isso. Isso não acontece sem a minha participação. O reino começa no meu coração e ele vai se concretizando na medida em que eu não me torno injusto, que eu não compactuo com a corrupção, na medida em que eu não vivo esta lógica de dominação. Nós
contemplaremos e viveremos as alegrias do reino. Santos são os misericordiosos, aqueles que estão na comunhão com o Deus misericordioso. Por isso, não julgam, não condenam, não sufocam a vida, não acusam, mas acolhem, reconstroem, não apaga o pavio que ainda fumega, não quebra a cana rachada, acredita na conversão. Bem-aventurados somos nós quando vivemos a misericórdia, quando aprendemos de Deus a ter um coração semelhante ao dele. Bem-aventurados, santos, são os puros de coração, aqueles que não agem com segundas intenções, nem com falsidades, vivem na transparência, por isso poderão ver a Deus. Um coração puro, um coração que foge do pecado, e mesmo quando cai, sabe buscar o caminho da misericórdia junto de Deus. Bem-aventurados os promotores da paz, aqueles que vão no seu dia a dia criando laços de fraternidade, evitam o ódio. O ódio não faz parte do seu dicionário. Serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que não se deixam envolver na violência. Bem-aventurados os perseguidos, aqueles que lutam pelo projeto, para que o projeto de Deus se realize e faz da sua vida, do seu viver, um instrumento para que este projeto encontre a sua concretude na história. Este, meus irmãos, é o desafio da santidade. Este é o caminho que nós somos convidados a seguir. E é assim, neste esforço, ora mais, ora menos, é que nós vamos também nos santificando. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração, a nossa geração. É assim o caminho da igreja. É assim que nós vamos, como caminheiros, marchando para o céu. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.